O fato é que o Vasco fica numa situação onde ele deixa de depender apenas de si, né? Você passou a rodada aí, o Bahia joga hoje contra um São Paulo completamente desinteressado. Pior visitante do campeonato ao lado do América Mineiro. E aí a gente tem uma reta final de campeonato dramática, mais uma vez, o que parecia que seria, né, uma reta final um pouquinho mais amena pro Vasco. Mais uma vez o torcedor vascaíno com dor de cabeça. A verdade, cara, eu não vou entrar aqui no cenário de terra arrasada. Tem muito torcedor dizendo, o Vasco já caiu. Não acho que já caiu. Tem 2 jogos, esse time já mostrou ser capaz de competir contra grandes adversários. Mas a verdade é que o Vasco hoje é o principal favorito ao rebaixamento. Você analisar friamente a tabela dos times que estão competindo. A não ser que o São Paulo vença hoje. Mesmo assim, Zé do Bahia pega o América Mineiro na próxima rodada. Se o Vasco não pontuar, o Vasco na tabela é muito difícil, a tendência, tudo leva a crer que o Bahia some pelo menos 3 pontos. Porque o Bahia vai enfrentar o América Mineiro. Tem a obrigação de vencer esse jogo. Claro que nesse campeonato maluco é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de projeção. Mas a nossa função aqui é essa. O Vasco hoje é o favorito a cair. Você pegar os outros adversários nessa luta, nessa concorrência, o Cruzeiro já foi a 44, o Santos tem 43. A gente tem que ver qual é o Fluminense que vai entrar em campo hoje, né? Se vai ser um Fluminense completo ou não. Mas mesmo assim, o Santos pega 2 times descompromissados com o campeonato, o Atlético Paranaense e o Fortaleza. O Cruzeiro tem até uma tabela difícil depois do jogo de quinta, mas quinta-feira joga contra o Atlético. E ainda foi beneficiado pelo STJD. Aliás, Isonomia passou longe nesse campeonato, né? Vai receber torcida, mesmo depois de tudo que aconteceu lá no Mineirão. Enfim, não vou entrar no cenário de terra arrasada, repito. O Vasco tem chance, já demonstrou que é capaz de vencer grandes adversários. O próprio Grêmio perdeu pro Corinthians com 1 a mais. Isso. Na Arena do Grêmio. Quando ainda sonhava com o título. Se tivesse vencido aquele jogo, assumiria a liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi lá e venceu o jogo. Então não dá pra gente descartar o Vasco, dizer, o Vasco já caiu, eu desisto. Não, jamais. Mas é muito claro que a gente tem que fazer essa análise sem iludir o torcedor. Ficou difícil demais. Pela tabela que o Vasco tem pela frente e pela tabela que os adversários do Vasco nessa luta têm pela frente.